Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, amém? Amém. Amados, antes de começar a palavra, eu gostaria de ver 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. É algo que vai tocar o seu coração para você, é um alerta também, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amados, isso é muito importante, porque é a primeira vez que eu escutei esse versículo, o pastor falando isso para mim. Todos nós temos que estar sempre preparados para poder responder para as pessoas sobre Jesus Cristo, preparados para pregar a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está dentro do nosso coração, somos capazes, sim, de pregar a palavra de Deus. É lógico que até hoje, nesses 22 anos, toda vez que fala em pregar a palavra do Senhor, as minhas pernas tremem. Por quê? A responsabilidade de falar em nome do Senhor é muito grande. Mas nós não devemos nos preocupar de falar dessa forma, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que vamos falar? Porque o próprio Espírito, ele intercede por nós. Porque a própria palavra diz que nós não precisamos falar palavras e mais palavras, basta, Senhor Jesus, já é não somente uma oração, mas é uma pregação. Toda vez que as pessoas me convidam para pregar, para dar alguma palestra, e sempre, às vezes, eu preparo alguma coisa, de repente o Espírito Santo muda tudo, chegando a hora, eu sei que Deus acaba me usando para com que a palavra chegue ao coração. E o objetivo foi alcançado. Aí, de repente, aparece o Edmilson aqui na frente. Quem é esse que, de repente, apareceu aqui na igreja, depois da minha esposa ter vindo para cá? De repente, eu caí de paraquedas. E às vezes os irmãos veio aqui, depois eu acabo sumindo algum tempinho, depois eu acabo voltando de novo. É porque a minha profissão, Deus me fez com que eu viajasse muito. Primeiramente, Deus não somente me preparou, mas preparou as nossas mãos. As minhas mãos foram preparadas para a batalha espiritual. E Deus chegou um momento na minha vida que eu tive que aplicar isso. Mas antes disso, quem era eu? Quem sou eu, né, hoje? Hoje sou um homem realmente transformado, mas antigamente eu posso dizer que eu tive um vício diferente. Eu era viciado, mas um vício diferente. O meu vício era em dinheiro. Eu era viciado em dinheiro. Fui criado no meio de pessoas com posses, aqui, principalmente aqui em Ribeirão. Convivi com filhos de prefeitos, deputados, né, delegados, e fui para aí afora, parte de Rotary Club, e isso foi fazendo com que a minha mente foi enchida de outra maneira. Então, fui viciado em dinheiro. Então, eu queria ser o dono do mundo. E o objetivo estava quase acontecendo. Certa vez eu estava... Aí começa a minha transformação. Primeiramente, fui dono de empresas, praticamente foi 3 empresas, em que uma vez meu cunhado, ele saiu de São Paulo, aí já começa a falar de missões. Meu cunhado conhecia, vou falar porque hoje, infelizmente, ele está desviado da palavra do Senhor. Mas ele saiu de São Paulo, veio aqui em Ribeirão, da empresa, falou assim, o diabo está te dando tanta corda que você vai se enforcar com ela. Doido, varrido, saiu lá de São Paulo, perdeu o emprego, vai me falar de diabo, que é isso? A minha vida aqui é dinheiro do bolso. Eu quero ter dinheiro, quero ser dono do mundo. Meu objetivo era esse. Eu passava por cima das pessoas como rolo compressor. Se a pessoa tivesse alguma coisa a me oferecer para mim ter objetivo na minha vida, eu conversava. Caso contrário, não. E eu estava, certa vez, andando na praia em Salvador, em Itapuã.
era 3 horas da tarde, deu um problema na firma lá, não deu para mim trabalhar, eu tive o dia livre, eu estava passeando 3 horas da tarde, eu estava passeando na praia. E eu pensei, não sei se eu falei ou pensei, mas eu sei que saiu essa frase assim, eu estou tão bem que não preciso de Deus. Foi aí que Deus falou, vou te dar um jeito da sua vida para você saber quem é Deus, se você precisa de mim ou não. Certa vez, eu conto uma historinha também, referente, a minha esposa deve estar cheia dessa história, mas eu conto porque é bom saber. Certa vez, eu estava com fome, aí veio uma pessoa e me ofereceu uma torta. Aí eu cheguei e perguntei, que sabor é essa torta? A pessoa falou assim, é uma torta gostosa, mas eu não sei que sabor que ela tem, mas se você comer, você vai gostar. Eu falei, logo que você não sabe falar para mim que sabor é essa torta, eu não vou comer, de jeito nenhum. Eu dispensei. Passou outras vezes, me encontrei várias vezes com fome, e às vezes, realmente essa torta era me oferecida. E era sempre a mesma torta, e eu nunca quis comer. Falei, você não vai para falar que sabor que tem essa torta, eu não quero saber comer essa torta. Foi passado realmente um tempo na minha vida, que eu estava realmente, sabe aquele momento que você pode comer até pedra? É essa fome que eu estava. E quem veio me oferecer o quê? A torta. Dessa vez, vou falar que não sei se eu fui obrigado a comer, mas eu comi dessa torta. Quando eu comi dessa torta, aí foi descendo garganta abaixo, foi um sabor tão gostoso, que até hoje eu não sei falar que sabor que tem essa torta, eu sei que ela é muito boa. O que eu quero dizer com isso, amada igreja? Essa torta era a palavra de Deus. Sempre alguém vinha me falar de Deus, sempre me falar de Deus, eu nunca queria saber. Até quando eu pronunciei que não precisava de Deus, Deus falou assim, agora você vai mostrar que você vai precisar de mim, você vai ter muita fome. E quando vieram falar a palavra de Deus. E realmente, a partir do momento que eu recebi essa torta, eu não sei que sabor que ela tem, mas eu saí oferecendo para todo mundo. E isso, eu creio que todos nós tem essa missão de levar a palavra de Deus. E assim Deus foi me preparando, e engraçado que a minha conversão, exatamente como foi, como existe um tal de encontro de casais, que é muito bom, e realmente mudou a minha vida, e foi dentro do encontro de casais, que realmente levantei as mãos para o Senhor, estava numa situação, quando de repente, eu fui perdendo as coisas, perdendo não, quando eu dou palestra para empresários, quando eu falo que eu agradeço a Deus que as minhas empresas faliram, eles falam que eu sou louco. Mas se as minhas empresas não tivessem falido, eu não tinha conhecido a Deus. Porque a partir do momento que eu perdi tudo, fui perdendo, no casamento, são praticamente, eu falo assim, 3 motivos que dão o divórcio. Em primeiro lugar, se não tiver comunicação, acabou o casamento. Aí vem parte financeira e o relacionamento sexual. Se acabou isso aí, o casamento já era. Comunicação, meu casamento praticamente já estava indo para o espaço, porque de repente, quando eu perdi as empresas, então eu achava que a minha esposa não tinha que estar por dentro de nada, eu parava de comunicar com ela as coisas. Então a comunicação nossa começou muito ruim. De repente, faltou dinheiro, aí complicou tudo. Eu vi no que eu estava formado, de repente eu não conseguia nem emprego, eu não conseguia. E de repente minha esposa, a única solução que ela teve para tentar salvar o casamento foi buscar Deus. Então ela foi para o encontro de casais, ela chamou para o encontro de casais, e eu falava, papo de crente, vão me fazer uma lavagem cerebral, deixar 2 dias sem comer, de repente eu estou sustentando o pastor. A minha ideia era essa. Só que quando eu cheguei no encontro, eu vi que realmente pessoas que nem me conheciam estavam interessadas em me ajudar. Eu falei, isso existe? Mas eram pessoas cheias do Espírito, querendo realmente me ajudar. E eu vi que realmente existia alguma coisa diferente. E quando eu conhecia o Senhor Jesus, eu fiz um grande, vou falar assim, propósito com Ele, mas eu fiz assim para o Senhor. Deus, a Tua palavra, eu não te conheço, eu também nem sabia orar, mas eu comecei a falar dessa forma. Estou vendo as pessoas falando aqui, que o Senhor tem realmente interesse de ajudar. Eu vou fazer algo, Senhor. Está vendo a minha bomba? Que até o pastor Piva fala que eu fui o cristão mais endividado que chegou lá na igreja. Na época, quando eu quebrei em $600 mil.
22 anos atrás, era um dinheiro bem razoável, né? E eu cheguei devendo esse dinheiro para a praça. Eu falei, Senhor, você está vendo o tamanho do meu pepino? Né? O tamanho da minha dívida? Ela é sua. Eu vou te servir de cabeça, de coração, de alma e espírito. E o problema é seu. Eu só sei que a dívida foi paga, até hoje eu não sei como, mas ela foi. Tá? E como o Senhor pagou, eu não sei. Só sei que a dívida foi paga. Tá? Isso é mostrar começando o poder de Deus que quando você tem. Eu falei assim, Senhor, eu vou te servir sim. Aí comecei realmente a servir a Deus de uma forma, assim, entrei de cabeça mesmo. Né? Não quis nem saber. Então, qualquer coisa que tinha na igreja, sabe aquele famoso chavão, rato de igreja? Eu virei igual. Só que eu fiquei tão empolgado, porque ver o que Deus estava fazendo na minha vida, que eu esqueci de uma coisa: família. Mas Deus falou assim, poxa vida, você está me servindo de tal forma? E eu, de repente, minha esposa chegou a conhecer o Senhor antes de mim, de repente eu ultrapassei, já estava fazendo evangelização, indo passar o filme de Jesus nas ruas, fazendo tudo que tinha revolvendo a fazer a palavra, eu estava fazendo. Porque eu tinha que compensar, vou falar da minha forma de pensar, o que Deus estava fazendo na minha vida. Então eu comecei realmente a esquecer da família. Mas Deus falou assim, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Chegou numa vigília, quando a ficha minha caiu, eu fui numa vigília. Eu cheguei na vigília cedo e vai ser uma bênção, vai cair fogo do céu, aquela história, e vai pular para cá, pula para cá. Aí o pastor veio para mim e falou assim, vai ser uma bênção. Eu falei, nossa, essa vigília vai ser realmente excelente. Aí ele falou, cadê sua esposa? Está em casa. Vai para casa cuidar dela, que aqui na vigília Deus vai fazer uma obra tremenda assim. Mas vai ser melhor ainda se você trazer sua esposa junto. Aí minha ficha caiu. Falei, peraí, realmente. Peraí, eu estou esquecendo da minha família. E Deus começou aos poucos me mostrar realmente o que era a obra dele. Que eu tenho que fazer a minha obra com a minha família junto. Não adianta eu querer fazer sozinho. E nisso o tempo foi passando. Eu vou dar umas resumidas aqui, porque se eu contasse 22 anos, é muita coisa para contar, né? Mas porque nesses 22 anos eu presenciei muitas coisas. E os milagres do Senhor continuam acontecendo. Tá? Hoje, quantos milagres aconteceram? Amados, se vocês não testemunharem que Deus fez um milagre, eu vou rasgar minha Bíblia e ir para casa. Mas que Deus fez muitos milagres, fez. Quantos livramentos Deus, Senhor Deus, que a gente não percebeu? A partir do momento que a gente ora, né? Os milagres começam a acontecer. Eu sempre falo assim, basta abrirmos os nossos olhos espirituais. Nós vamos conseguir ver os milagres do Senhor. E os milagres estão nas pequenas coisas como nas grandes coisas. E Deus tem interesse de realmente demonstrar que os milagres que aconteciam antigamente continuam acontecendo hoje. Só que a gente quer ver muitas coisas sobrenaturais. Eu já vi também coisas sobrenaturais. Eu já vi cego começar a enxergar, já vi coxo começar a andar. Isso das andanças que Deus tem me levado para cima e para baixo. Às vezes eu fico, Senhor, que as igrejas tenham oportunidade de ver aquilo que eu estou vendo. Porque Deus tem me levado tanto para cima e para baixo que é tremendo de ver o que acontece hoje nesse mundo aí que Deus tem feito. E Deus tem interesse. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos e os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Aqui, nesses versículos lidos, realmente, se não viesse alguém para me trazer a palavra, né, se não viesse alguém em outro estado, em outro país para trazer a palavra, como é que nós hoje conheceríamos a Jesus Cristo? A igreja, eu tenho visto que ela tem preparado, né, são professores, o próprio pastor tem procurado ensinar a igreja para poder, tudo que nós aprendemos aqui, aplicar lá fora. Porque aqui, agora olhando com meus olhos espirituais, eu vejo os irmãos e também vejo muitos anjos sentados. Eu oro, minha oração agora é para com que, Senhor, que os seus anjos que estão sentados aqui nessa igreja voltem a ficar de pé e sejam ocupadas essas cadeiras por vidas humanas. Né? Porque temos a obrigação, a partir do momento que nós aprendemos o Evangelho, Deus nos capacitou e somos capazes sim. Eu tenho visto igrejas, eu fui pregar algumas igrejas, irmãos, é interessante, né? Eu fui pregar uma igreja lá na Bahia chamada Brejão das Brotas, interiorzão da Bahia mesmo. Ele me levou para cada lugar, irmão, vocês nem imaginam. Qualquer dia eu vou trazer umas fotos para vocês verem o lugar onde que Deus tem me levado. A igreja lá, male tinha teto. Aí, não sei por que cargas d'água, inventaram que tinha um pastor de fora que estava vindo de São Paulo pregar. Aí, não sei que não cabia mais gente lá. Eu falei, Senhor, né? E, de repente, tudo que a gente prepara, uma palavra, de repente, vê umas pessoas assim, tão interessadas na palavra do Senhor, e a palavra que Deus fez com que fosse pregada ali, houve conversões. Eu vi a mão de Deus agindo ali, tremendo. Né? E depois eu e minha esposa fomos, estava numa igreja lá em Recife, tinha até culto em inglês. Igreja enorme. Mas eu vi que, sabe, nós nos sentíamos bem, nós fomos lá, voltamos lá para Gaibu, uma igrejinha pequena, onde que, quando a igreja é pequena, você começa a orar pelas pessoas pelo nome. É interessante isso. Quando você vê uma igreja muito grande, é irmãozinho, irmãzinha, a gente não sabe o nome, e é assim. E agora, quando eu estava ali no Mato Grosso, Deus me levou, a gente fala sempre de igreja primitiva, e eu fui pregar numa igreja, 7 Barras, era um assentamento, onde também a igreja era uma tapera. E eu fiquei tão feliz de, sabe isso, quando você prega a palavra de Deus, vendo vaca, cavalo, cachorro, galinha, sabe, os animais, e o pessoal sentado se achegando, querendo ouvir a palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, e é tremendo. É tremendo ver isso. E Deus, Ele quer usar todos nós para ouvir a palavra do Senhor. Sem exceção. Nós temos uma missão. Assim, como é que eles vão crer se não é quem pregue? E se a igreja não enviar? Nós estamos sendo preparados para isso. Jesus, ele está presente nesse momento. Vou falar de agora assim, dessa forma. Ele está no passado. Ele está nesse momento no passado. Ele está agora aqui no presente. Ele também está no futuro. Eu não vejo mais Jesus assim, olhando mais assim para nós assim. Eu já começo a ver Jesus olhando para Deus, para Senhor, quando é que essa trombeta vai tocar? Porque agora já estou com pressa de voltar. E quando essa trombeta tocar, amados, glória a Deus, que nós vamos subir todos, né? Que é na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo lá eternamente com Ele. Mas na presença de Deus, eu tenho um medo, sabe? Eu tenho medo. O meu medo é quando Deus chegar a perguntar para mim e falar assim, Edmilson, mostra as suas mãos. Sim, Senhor, eu quero ver suas mãos. E eu fazer assim para o Senhor. Que quando eu fizer isso,
que na minha mão não tenha nenhum sangue de alguma pessoa que eu deixei de falar de Jesus Cristo. Nós temos a liberdade, né? Podemos abrir a Bíblia. Agora aqui são agora as 9h17. Agora lá na Colômbia, eu vou falar dessa forma, 9 não, 8, nossa, está todo mundo não. Na Colômbia agora, desse exato, você vê, Colômbia é um país pertinho aqui. Os cultos lá são escondidos. Vou falar assim, porque a gente tem um contato com os missionários fora, só para os irmãos dar uma... Deixa eu ver aqui. Na classificação de países perseguidos, a Colômbia, vou falar assim, a Colômbia, ela está... Deixa eu ver aqui. 47º país em perseguição. Cuba, que também está pertinho, é 41º lugar em país em perseguição dos cristãos. E lá, nesse momento, os cultos estão sendo realizados escondidos. Eles não podem ter a liberdade que nós temos aqui, estar cultuando, louvando a Deus, sabe, essa coisa gostosa. Eles não podem fazer isso. E o pior de todos, amados, é na Coreia do Norte. É o primeiro. Lá, se você for pego com a Bíblia, por você ser brasileiro, né, por nós sermos brasileiros, podemos ser somente extraditados. Se for de um outro país, vai ser morto. Nós recebemos a revista de Portas Abertas no mês de janeiro. Minha esposa, eu levei até para a revista lá para Mato Grosso, para mostrar para as igrejas lá. 8 pastores foram mortos, passado com rolo compressor em cima, porque eles falaram que eles não valem nada. Teria a mesma coisa que o asfalto. Em 2013, amados, 8 pastores foram mortos por causa do Evangelho. Quantos heróis da fé têm morrido por causa do Evangelho? Nós temos a liberdade de ler a Bíblia, né? Às vezes até o pastor comentou que às vezes a Bíblia fica aberta, num determinado versículo, não é lida. Eu sempre tenho falado para as igrejas, basta nós lermos 3 capítulos por dia, e nós vamos ler a Bíblia inteira durante um ano. Eu já conversei com um pastor que jamais lê a Bíblia inteira. Como é que ele prega o Evangelho se não conhece a Deus? Nós temos a liberdade aqui, nós temos escola bíblica dominical, onde os professores se preparam, né, para levar, para trazer a palavra, conhecimento, para nós podermos aplicar lá fora. Quando um determinado... vou falar, primos de 3º grau bate na sua porta no domingo e vem falar de versículo bíblico, se a gente não conhecer, eles vão enrolar a gente. Mas se nós conhecemos a palavra, peraí, amado, seguinte, você está falando aqui, por que você está preso no Antigo Testamento? Vamos lá para o Novo, vamos ver o que Jesus fala. Se nós estivermos preparados, nós não vamos ser enganados. Mas, infelizmente, né, se nós ficarmos aqui na mesmice, só abrir a Bíblia quando vier no culto, amados, qualquer um vai nos enganar. E tem os inimigos aí fora, doidinho para querer que estejamos nós afastados da palavra de Deus. E quando Deus tem me levado para cima e para baixo, então eu tenho conhecido realmente... Por causa disso, muitas denominações, muitas igrejas, mas em compensação tem conhecido muitos irmãos. Nossos irmãos são muitos. Do Brasil, a língua fala assim, fora os estrangeiros que chegaram aqui, só no Brasil falam 120 dialetos. São os nossos irmãos indígenas, vou falar dessa forma. Ou aqueles que ainda vão ser nossos irmãos, que estão nas tribos indígenas. E... temos algumas organizações que têm preparado servos e servas de Deus para levar a mensagem de Deus para essas pessoas também. Então, nós estamos aqui na igreja aprendendo da palavra do Senhor para poder, para quê? Só ficar entre nós? Não. Deus está nos preparando para ir lá fora, para pregar a palavra do Senhor aí fora. Não é só a responsabilidade do pastor. Eu aprendi nesse tempo todo que... o pastor realmente tem a responsabilidade de apaziguar as ovelhas. Mas, agora que é um tempo de frio, nós como ovelhas, com a nossa lã, nós vamos aquecer o pastor.
né? E eu também aprendi também que a ovelha morde, né? Teve algumas ovelhas mordem, né? Algumas ovelhas dão umas saltitadas, pulam uma cerca, aqui vai para fora e o pastor tem que ir lá buscar. Mas é interessante, né, os estudos que eu fiz sobre a ovelha, e a ovelha, realmente a dependência que ela tem do pastor é uma coisa tremenda. Né? Ela não toma água em água corrente, né? A ovelha só toma em águas paradas, né? Ou seja, águas que o pastor tem que dar o alimento também para a sua ovelha. E ele tem nos orientado e nos ajudado a podermos aprender para levar a palavra de Deus para as pessoas aí fora. E Deus tem algo tremendo realmente para fazer, porque o tempo está passando e os tempos estão se findando. Como eu falei, Jesus já é futuro também. Ele já sabe quantas pessoas estarão indo para a glória. Mas nós temos que ir com obrigação de levar o maior número de pessoas possíveis que a gente puder anunciar o Evangelho. E nessas andanças, né, falando de levar a palavra, e antes eu ficava vendo, principalmente andando em São Paulo, muitos já viram isso lá na Praça da Sé, principalmente, vem aqueles nossos irmãos mais eufóricos, fica pregando a palavra. E eu achava, Senhor, será que isso é certo? Pregar a palavra do Senhor dessa forma, em público dessa forma? Irmão, você não aceita Jesus, vocês vão para o inferno. Eu ficava questionando isso. Senhor, ele foi treinado pela igreja, foi para o ID e está lá aí pregando, será que isso é certo? E onde que eu ouvi 2 testemunhos? E foi dentro de um trem. Algumas pessoas já conhecem esse testemunho. Certa vez um rapaz estava pregando a palavra do Senhor num trem lotado, e todo mundo fala em trem, né? Que já todo mundo andou de trem, e trem lotado, quando você volta de tarde, você está cansado. Aí, de repente, vem a pessoa gritando, porque Jesus, e começa a falar de alguns versículos. Às vezes ficamos incomodados. Falei, poxa, essa é uma maneira certa de pregar o Evangelho? Será que não está forçando a barra? E eu comecei a observar esse testemunho. E tinha um rapaz sentado com um filho, um senhor sentado com um filho, e o rapaz pegando o Evangelho. E o rapaz já estava meio cansado, ele falou, chegou para o rapaz e falou, eu não quero ficar escutando você ficar gritando aqui desse Jesus. Se você não calar a boca, a situação aqui dentro do trem vai ficar feia. E o rapaz, não, mas Deus mandou eu pregar o Evangelho. E continuou. O senhor levantou de novamente e foi lá. Rapaz, eu já falei, se você continuar pregando Jesus Cristo aqui, você vai apanhar. Mas Deus mandou eu pregar. E continuou pregando. A última vez, se você continuar pregando de Jesus Cristo, acabou, você vai realmente apanhar. Mas Deus me mandou, eu tenho que falar de Jesus. E continuou pregando. Aquele senhor se levantou e foi lá para cima daquele rapaz. Pegou ele pelo colarinho e começou a chacoalhar. O filho dele, olhando aquela situação, começou a gritar, pai, para, ele é um homem de Deus, para. Aquele senhor se ajoelhou e aceitou Jesus. O filho dele era surdo e mudo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Eu comecei a perceber que a pregação, às vezes, é para uma pessoa só. E Deus, ele age. E eu comecei a questionar essa questão de pregar, né? O ID, levar a palavra do Senhor, de como. Mas essa era a maneira com que Deus falou, aquele rapaz pregasse o Evangelho, para que aquelas 2 pessoas aceitassem a Jesus. E aconteceu novamente ao contrário, porque teve um rapaz na mesma situação, tinha um monte de rapazes lá pregando o Evangelho, sentado, e o rapaz pregando o Evangelho, e de novo, eram jovens, falou, se você pregar o Evangelho, você vai apanhar, eu não quero escutar de Jesus, isso dentro de um trem. Isso já faz algum tempo, porque o trem é aquele mais antigo. E novamente o rapaz pregando o Evangelho, só que o rapaz levantou, foi lá, pá! Deu um tapa na cara do rapaz. O rapaz, ai Senhor,
Falou que ia pregar o evangelho, eu estou apanhando aqui, tomei um tapa na orelha, e agora aqui, Senhor? Não quero mais saber do seu evangelho. Eu imagino que a Bíblia deles é aquelas Thompson, sabe disso tudo? Ele pegou aquela Bíblia, abriu a janela e jogou a Bíblia fora. E foi para casa. Decorrendo mais ou menos uns 2 anos e meio, o rapaz foi atender. O que foi? O senhor é o fulano de tal? Sim. Rapaz, o que eu vou te falar é meio absurdo. Eu estava na linha de trem, eu ia me suicidar. De repente veio uma Bíblia, pá, acertou a minha cabeça, eu caí do lado. Aí eu olhando, depois de um tempo, acertando, vendo, comecei a ler a Bíblia, né? Aceitei a Jesus, porque eu vi ali que a situação, que foi Deus mesmo, que deixou eu me suicidar, só que tinha endereço, só que nunca deu para mim vir. Agora deu para mim vir, eu vou te devolver a sua Bíblia. Situações em que temos que pregar o Evangelho. E eu ficava questionando, será que isso é certo, ficar pregando o Evangelho na rua, pegar dessa forma, falar de determinada forma, mas às vezes a pregação é para uma determinada pessoa, e Deus ele sabe o que faz. A partir daí, nunca mais eu questionei de pessoas que pregam o Evangelho. Pregar em tempo e fora de tempo. Assim que nós temos que fazer. Né? E em tudo isso, nós temos que estar o quê? Para pregar o Evangelho, temos que estar revestido da oração. Hoje nós até foi falado aqui de oração. A igreja tem falado realmente bastante oração. A intercessão, amados, é tudo. Eu só posso fazer algo movido à oração. Quando Deus me colocou nessa situação de intercessão, eu vou falar dessa forma que Ele chamou para intercessão, há mais ou menos também foi uns 20 anos atrás, a igreja começou a oração de madrugada. Então, ele selecionou algumas pessoas para ir orar de madrugada. Eu ia lá na saída da minha casa, eu tinha acabado de falar assim, perder as empresas, estava na situação até andando de sapato furado, mas mesmo assim, glorificando a Deus. Onde eu moro, na Valentina, a igreja ali em cima da Bonato, eu tinha que cruzar mais ou menos aquela a Bonato, né, onde eu não sei que todo mundo conhece, ali é mato de um lado para o outro. Eu cruzava aquele de madrugada, às 3 horas da manhã, eu ia para a igreja. Ia começando a ir lá e Senhor, né, a glória a Deus, eu vou te louvar. Foi a minha primeira experiência com o Senhor. Eu estava orando de madrugada, eu já estava, praticamente tinha começado com um grupo de 25, eu já estava sozinho lá, já orando. Passou um tempo, eu estava sozinho. Eu era novo convertido, vou falar dessa forma. Estava ajoelhado, era um sobrado, eu estava ajoelhado na sala de intercessão e escutava aquele barulho assim: vamos enforcar ele. Ele está prostrado. Vamos enforcar ele. E eu comecei a tremer na base. Falei, vou morrer aqui dentro da igreja e vão achar só meu corpo amanhã cedo. E eu não vou nem saber quem me matou. E eu morrendo de medo. Foi a minha primeira experiência espiritual, onde que eu realmente escutei a voz de Deus, falou assim: você está pensando que você é quem? Você está servindo a quem? Você está com medo de quê? Eu arrumei a força, através do Espírito Santo, eu virei para a porta e eu gritei: estão repreendidos em nome de Jesus, porque não era um só. Eu pude ter, eu tive a visão, e não era um. Eram vários demônios, só que eles não conseguiam entrar na porta, assim dentro onde eu estava, porque aquele lugar se tornou um lugar santo. E eles estavam na porta lá, e eu gritei, e eles começaram a descer a escada, só que eles gritaram: com você eu não vou poder mais, mas você tem os seus. A partir daí, irmãos, às quintas-feiras, eu levanto de madrugada, põe meu joelhinho no chão e intercedo pela minha família. E Deus tem feito muito, sabe, essas coisas extraordinárias. E quando nós fomos numa vigília, era atrás da Brosol, tinha lá a represa, e bastante irmãos estavam orando. E tinha uma fogueira lá perto lá da água, e o acampamento era lá em cima, era um morro. E nisso aí, já foi ficando tarde, os irmãos foram cansados, eu ainda estava meio empolgado aí naquelas orações,
E ele falou, não, vamos ficar até mais tarde, até a fogueira apagar, tá? E os irmãos subiram, eu falei, não, peraí, vai sobrar os bancos para todo mundo carregar? Então vamos carregando os bancos lá para cima, quem descer, está com poucos bancos aqui. Subimos para carregar os bancos, deixamos os bancos lá em cima, e eu descendo, todo louvando a Deus, vindo a fogueira de longe, mas estava muito escuro, sabe, assim, eu mal podia ver enxergar meu pé. Quando eu chegando próximo da fogueira, o irmão cruzou comigo, entre aspas. Mas eu vejo, até me lembro, até recordo até agora, né, dessa forma, em que o irmão estava com um capuz branco na cabeça, e a mão dele, até hoje eu lembro, que a mão dele estava assim, e andando devagarzinho. E eu falei assim, poxa vida, o irmão passou por mim e nem me cumprimentou. E nisso aí tinha um rapaz tocando violão, a esposa do pastor estava, e começaram a olhar, está subindo. Eu falei, realmente, o irmão está subindo e nem me cumprimentou. Está subindo. Quando ele falou está subindo, estava subindo aos céus. Eu cruzei com o anjo do Senhor, eu lembrei daquela música, né? Agarra o anjo, me dá minha bênção para depois subir. Mas o anjo já tinha subido. A experiência tremenda, né? Mas isso aconteceu só comigo? Não. Isso acontece com todos aqueles que buscam ao Senhor. Eu não sei com que forma todos estão aqui hoje, com certeza com um pouco de frio. Mas que situação cada um está aqui, eu não sei, mas Deus, Ele sabe. E Deus, Ele tem realmente algo tremendo para fazer em nossas vidas. Essas bênçãos, Deus, Ele com certeza Ele quer distribuir, mas Ele distribui da maneira com que Ele seja glorificado. Deus, eu aprendi que Ele não reparte a glória dEle com ninguém. A glória é dEle, exclusivamente dEle. Né? Mas Deus, Ele tem interesse realmente de nos abençoar. Né? De toda forma. Eu creio que nesse dia, as bênçãos do Senhor realmente continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Os milagres do Senhor sempre vão continuar acontecendo. Amém? E o irmão estava falando ali, né, irmão, eu falei referente à oração do Pai Nosso. É interessante. Eu separei uma coisa aqui, que eu ia falar, e nem ia tocar nesse assunto. Aí ele começou a falar sobre o Pai Nosso. E eu estava aqui separando, amados, você vê como que Deus, Ele é tremendo. E justamente Ele fala sobre o Pai Nosso, de uma maneira até um pouco diferente. Compartilhar com os irmãos sobre a oração do Pai Nosso, que o irmão comentou, e uma maneira diferente. Um cristão, de repente, ele começa a orar o Pai Nosso. Pode ser que alguém aqui já ouviu dessa forma. Diz assim um cristão: Pai Nosso que estás no céu. Aí Deus, sim, estou aqui. Aí o cristão, por favor, não me interrompe, estou rezando. Deus, mas você me chamou? Cristão, chamei. E eu não chamei? Eu não chamei ninguém, estou apenas rezando. Pai Nosso que estás no céu. Aí Deus, você me chamou de novo. Cristão, fiz o quê? Me chamou, Deus diz. Você disse, Pai Nosso que estás no céu, e eu estou aqui. Como é que eu posso te ajudar? E o cristão, mas eu não quis dizer isso. É que eu estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. Sinto-me bem fazendo assim. É como se fosse um dever. E não me sinto bem até cumpri-lo. Aí Deus, mas como pode dizer Pai Nosso sem lembrar de todos os seus irmãos? Como podes dizer que estás no céu se você não sabe que o céu é paz e que o céu tem amor a todos? E o cristão, realmente, ainda não havia pensado nisso. Aí Deus, pois então, você está rezando, e rezar é ler ou falar alguma coisa que decorou, sem ao menos meditar ou vivenciar o que está falando. Então você deve orar quando falar em mim, pois orar é falar, é conversar comigo. Mas prossiga a sua oração. Cristão, santificado seja o vosso nome. Deus, espera aí. O que você quer dizer com isso? E o cristão, quer dizer, sei lá o que significa. Como é que eu vou saber?
faz parte da oração, só isso. Deus, santificado significa digno de respeito, santo, sagrado, separado. E o cristão, agora eu entendi, mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí Deus, você está falando sério? Realmente você está falando sério? Cristão, claro, por que não? Deus, é porque faz parte que isso aconteça? O cristão, o que faço? Nada? É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse um controle de tudo que acontecesse no céu e na terra também. Aí Deus, tem o controle sobre você? Cristão, bem, eu frequento a igreja. Deus, não foi bem isso que eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos? A maneira com que você gasta o seu dinheiro? O muito tempo que você dá à televisão? As propagandas que você corre atrás? E o pouco de tempo que você dedica a mim? Aí o cristão, por favor, pare de me criticar. Deus, desculpe. Pensei que você estava pedindo que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, tem que ser como aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. O cristão, está certo, tem razão. Eu acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda sol, eu reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde. Mas não cuido dela, deixo de alimentar como muito. Deus, ótimo, reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa sua nova atitude. E o cristão, olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito, mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Espera aí, você está me pedindo pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires pão, lembre-se daqueles que nem conhecem pão. Pode pedir-me o que quiser, desde que seja como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte da sua oração. Continue. Cristão, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os irmãos desprezado? Está vendo? Olha, Senhor, já me criticou várias vezes, e não era verdade o que dizia, agora não consigo perdoar, preciso me vingar. Mas a sua oração, o que quer dizer sua oração? Você me chamou e eu estou aqui, diz Deus. Quero que saias daqui transfigurado. Estou gostando de você, ser honesto, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Se você não acha? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não vai não, diz Deus. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que você causaria. Pense na tristeza agora. Eu posso mudar tudo isso para você. Basta você querer. E o cristão, pode? Mas como? Deus, perdoe seu irmão. Eu perdoei você e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então, não me peças perdão também, diz Deus. Mais uma vez, o Senhor está certo. Mas, do que quero me vingar-me? Quero paz. E como o Senhor está bem? Quero paz contigo, Deus. Está bem, eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. Aí Deus fala, isto que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido tão bem assim. É tão bom falar contigo, ó Deus. Ainda não terminamos a oração. Prossiga. O cristão, e não deixes cair em tentação.
mas livra-nos do mal. Ótimo, vou fazer justamente isso, mas não se ponha em situações onde pode ser tentado. E o cristão, o que significa isso? Deixe de andar em companhias de pessoas que levam a praticar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para um caminho errado. Não use isso como saída de emergência. Não estou entendendo, Senhor. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre para pedir socorro. Puxa, como estou envergonhado, Deus. Você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo. Para mais uma vez vir fazer negócios comigo. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Claro que perdoo. Sempre perdoo o que está disposto a perdoar também. Mas não esqueça, quando me chamar, lembre-se da nossa conversa. Medite cada palavra que fale. Termine sua oração. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei, é o final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo o que eu quero. Quando concorda com a minha vontade, quando segue os meus mandamentos. Porque amém quer dizer assim seja, concordo com tudo o que orei. Aí o cristão, Senhor, obrigado por me ensinar-me esta oração. Agora, obrigado por fazer-me entendê-la. Deus, eu amo cada um dos meus filhos, mais e mais. Amo mais ainda aqueles que querem sair do erro e que querem ser livres do pecado. E eu abençoo e fique com a minha paz. Aí o cristão, obrigado, Senhor. Estou muito feliz em saber que és o meu amigo e que posso todos os dias conversar com o Senhor e falar dos meus problemas, das minhas dificuldades e necessidade. Creio agora que esta oração, o Pai Nosso, será diferente na minha vida. Obrigado, Senhor. Esse Pai Nosso realmente achei muito interessante, né? De uma conversa que as pessoas, tão mecanicamente, vão orando o Pai Nosso, se realmente entender aquilo que está falando com Deus, pode realmente fazer uma grande diferença. Nós aprendemos realmente a oração do Pai Nosso. Deus tem nos ensinado que possamos não somente colocar em prática aqui na igreja, mas colocar isso em prática aí fora. É que aí fora é que as pessoas precisam. São 6 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. 6 bilhões. Pessoas marchando a passos largos para o inferno. Nós estamos acomodados, nós já temos Cristo, né? Jesus Cristo já faz parte da nossa vida, nós já estamos salvos, nosso carimbo já está ali no nosso passaporte, né? Entre, né, nos céus, isso já está certo. Mas e as pessoas que estão aí fora? Deus, ele tem me levado para cima e para baixo. Eu não entendia o porquê. Eu não entendia. Quando eu fui transferido uma vez lá para o Jari, né? O Jari fica na floresta amazônica, onde fiquei praticamente isolado. Sempre tentando ficar aqui por São Paulo, ficando aqui em São Paulo, mas quando Deus me preparou a minha mão, Ele preparou a minha mão para a batalha. E aquilo que eu aprendi, Deus quer que eu compartilhe isso com as pessoas aí fora. E Deus me levou lá para o Jari. Eu fui com um bico desse tamanho, né? Porque quando eu estava aqui em São Paulo, estava bem, Deus me mandou lá para o Jari, no meio da floresta amazônica, e para onde o Senhor foi me levar, Senhor? Quase 4.000 quilômetros da minha casa. Tive que pegar 3 aviões, até um avião pequeno, monomotor, para descer um Monte Dourado, depois pegar um avião, dar um monte de barro, até chegar lá numa cidade chamada Monguba. Né? Lá tem um projeto Jari, onde que lá faz celulose. E eu lá, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na cidade, amados, eu aprendi isso com os missionários, eu consagro a cidade para o Senhor. Porque sempre as cidades são consagradas aos demônios. Né? Todas as cidades são consagradas aos demônios. Então eu consagro normalmente a cidade para o Senhor. Aí eu fui procurar uma igreja. Eu achei uma igrejinha bem pequenininha lá, tá? E eu fui para o culto, sentei de praxe, que estava de meio de bico com Deus, sentei lá no fundão. E eu estou lá sentado, aí o pastor. Amados, tinha pouca gente, mas ele falou, amados, nossa oração hoje foi respondida. Um milagre aconteceu. Que bênção. Deus responde o milagre da igreja. Ele falou, chegou um novo pastor. Ele apontou para mim.
Eu olhei assim, vem. E eu, não, ainda procurando assim, se tinha outra pessoa. Vem. Eu fui lá para frente sem entender. Amados, eu fiquei tomando conta da igreja 6 meses. E na quinta-feira, uma quinta-feira de madrugada, quando eu levantei para orar, aí, Senhor, por quê? Aí o Senhor fez com que a minha memória fosse restaurada. Numa conferência missionária, muito tempo atrás, o missionário foi pregar lá e ele chamou quem gostaria de servir a Deus, levantasse a mão, fosse lá na frente. Eu me vi claramente, eu ainda assim. Deus falou, você não falou, eis-me aqui, envia-me a mim? E agora? Senhor, eu não vou reclamar mais. Eu não vou reclamar mais. Onde tu me mandares, ali eu irei. Aonde tu me mandares, ali farei. E Deus tem feito isso, né, comigo. Quando me levando para esses lugares. E eu agradeço a Deus por conhecer muitos irmãos. Irmãos, nós temos muitos. Nossa família é muito grande. Como a nossa família é grande. E quando nós nos identificamos, as pessoas se identificam a nós como cristãos, a recepção é outra. Os irmãos ficam, mas vem para minha casa, vem conhecer, nem me conhece direito, mas a identificação do Espírito Santo, ele fala tão grande no nosso coração, que a nossa face, nosso semblante muda. E as pessoas nos reconhecem como servos de Deus. Eu fico imaginando nossos irmãos agora, que estão, por exemplo, lá na Coreia do Norte, porque nós temos irmãos lá. Nós temos irmãos na Ásia, nós temos irmãos na China. Na China, os irmãos, sabem como eles leem a Bíblia? Quando chega a Bíblia lá, eu vou ver se eu consigo falar com o pastor para passar um filme de 20 minutos sobre Eritreia e falar sobre o livro proibido, né? É muito bacana, nós vamos entender bastante realmente que nós passamos nossos irmãos lá fora, nossos irmãos perseguidos, que simplesmente eles podem ser mortos. Não esqueça nas suas orações de orar por nossos irmãos perseguidos. Então lá na China eles pegam a Bíblia, quando eles recebem, eles dividem a Bíblia em várias partes, cada um leva para a sua casa, eles decoram. Quando eles se juntam, cada um fala a sua parte, para eles poderem ter a mensagem. E nós temos acesso à palavra inteira. E lá só tem acesso a alguns pedaços. Nosso irmão André é considerado o contrabandista de Deus. Né? Ele fez um contrabando de 1 milhão de Bíblia para a China. E uma parte que ele conta da vida dele, que ele fala, já comentei com alguns irmãos, que quando ele está com o fusquinha dele, ele está passando na fronteira, ele fala assim, Senhor, eu sempre peço para que você abra os olhos das pessoas, agora eu peço para que o Senhor feche. Irmão passando na fronteira, aí começaram a revistar o carro dele, e tira a mala, e põe mala no chão, e vê, abre o porta-mala, e o fusquinha aquele na frente, e abre, e olha lá dentro e tudo. Amados, eles não acharam uma Bíblia, e a Bíblia, o Fusca estava lotada. Aí ele levou mais de 1 milhão de Bíblias lá já para a China. Porque nossos irmãos lá, eles têm fome e sede. Eles ficam, quando você conversa com as pessoas, eles ficam até, sabe, nossa, vocês têm acesso à Bíblia, e nós temos essa liberdade, e o povo brasileiro não lê. Temos que observar bem esse conceito. Mas Deus, Ele quer nos usar. E você, todos nós, somos especiais para Deus. Nós somos preparados sim. Se alguém falar que você não consegue pregar, você não consegue falar do Evangelho, é mentiroso, está sendo enviado pelo maligno. Porque o Espírito Santo, basta nós abrirmos nossa boca, certa vez, basta qualquer coisa que você for falar, vocês vão ver o milagre do Senhor acontecer. E para finalizar, Deus agora está me levando para 2.300 quilômetros daqui. Eu não sei porquê, alguma coisa Deus quer fazer comigo lá em João Pessoa. Conversei com o pastor Fernando, a priori, a minha ideia realmente é de estender a obra daqui para lá, levar aqui a igreja aqui de Ribeirão Pires para lá, e eu conto com as vossas orações e com a vossa ajuda
E a partir do momento, isso é o que meu coração deseja, mas o que Deus vai fazer lá eu não sei. Quando eu estive no Pará, a última vez que eu estive lá no projeto em Carajás, Deus me concedeu de estar abrindo uma igreja, deixei uma igreja aberta lá, não coloquei placa nenhuma lá, porque na época que eu estava abrindo a igreja, falei somente a palavra de Deus, não deixei nenhuma doutrina ser colocada lá até a minha saída. Hoje lá é uma Assembleia de Deus, que os irmãos me ligaram para lá, que a Assembleia de Deus assumiu, que os irmãos que eu deixei lá para tomando conta, um acabou saindo, outro saindo, e a Assembleia de Deus acabou assumindo para não fechar a igreja. Amém por isso, que hoje a igreja ficou aberta lá. E ali é pregada a palavra de Deus. Tive com o povo ribeirinho, amados, quem vê o povo ribeirinho é tremendo. Aquelas casas em cima da água, assim, você vai pregar o evangelho, assim, olhando para o chão, com medo daquelas madeiras bem, você ir lá para dentro da água. Mas é tremendo, são as coisas que Deus tem feito. E tem muitas coisas que os missionários nossos têm passado. E teve um louvor específico, em que Deus ele tocou muito no meu coração, em que fala, eu vou pedir até para o irmão, ele vai tocar ali, você vai colocar, você, amados, preste atenção bem nesse louvor, é o que expressa realmente, não somente o que Deus tem feito na minha vida, mas eu espero que isso aí também toque no coração de todos aí. Caminho eu não voltarei, tua palavra sempre levarei, porque eu fui escolhido por ti, quero te servir. Nos lugares por onde eu passar, tuas sementes eu vou semear. Não importa o que acontecer, teu evangelho vou pregar. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos, por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos, por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui. Por onde eu passar, tuas sementes eu vou semear. E não importa o que acontecer, teu evangelho vou pregar. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos,
a tua voz, e as minhas mãos serão tuas mãos, por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amado Deus, soberano Pai, Jesus Cristo, diante do Teu trono santo, Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. As nossas mãos foram adestradas para a batalha espiritual, Senhor Deus, para com que a Tua palavra seja propagada para todos os cantos dessa terra, Senhor Deus. Pois felizes são os pés daqueles que levam o Evangelho do Senhor. E essa igreja foi escolhida por Ti, Senhor, para pregar do Teu Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus querido, podemos nós estarmos sempre levando, Deus querido. Deus, os lugares por onde o Senhor vai levar cada um de nós, o Senhor coloca em nossos corações o desejo de colocar as Tuas sementes, porque o Teu Espírito Santo vai semear. Porque não importa, Deus, o que vai acontecer. O que importa é que o Teu Evangelho tem que ser pregado. Que as nossas vozes, Senhor Deus, não seja a nossa, mas seja a Tua voz, Senhor. As nossas mãos serão as Tuas mãos, ó Pai. Porque por onde quer que nós tenhamos que ir, por onde é que o Senhor nos levar, podemos, assim como o Teu profeta Isaías um dia falou, eis-me aqui, Senhor. Que podemos ter essa coragem de dizer a Ti, Jesus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque o tempo, o Senhor tem pressa, Deus. O Senhor tem pressa de voltar, até que todos ouçam, assim diz a Tua palavra. Sabemos que o Teu Evangelho está sendo pregado de uma forma tremenda, uma forma, Deus querido, aos olhos das pessoas do mundo, assustadora. Nós já estamos incomodando muitos. Oh Deus, nos dê força, meu Pai. Nos dê força, Deus, para sairmos sempre de cabeça erguida. Jamais ninguém venha fazer com que nossas cabeças sejam baixas. Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus de poder, o Eu Sou, o El Shaddai. Aleluia, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para interceder. Se nós não vamos, nós vamos interceder, Senhor. Porque quantos lá fora que estão levando do Teu Evangelho carece das nossas orações. A oração, ela move montanhas, assim como dizem. Deus, orar é invadir o impossível. E nós vamos invadir o impossível porque somos uma igreja que ora. Nós damos a liberdade do Espírito Santo a agir. Aleluias. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado realmente homens e mulheres de Deus para pregar do Teu Evangelho. Deus, e eu oro nessa noite, meu Pai, mais uma vez. Esses anjos que estão acampados aqui, aqueles anjos que também estão acampados, Deus, no nosso lar, ao derredor. Deus, que eles se levantem. Marchem-se, Deus. Esses bancos vão ser realmente repletos de vidas, sedentes da Tua palavra, Senhor Deus. E aqueles que já Te conhecem, Deus querido, de uma forma mais íntima, vão ajudar essas pessoas a caminhar também contigo. Em nome de Jesus, Deus, faça a Tua obra, continua fazendo o Teu milagre. E é no nome de Cristo que eu oro. E eu Te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade de estar compartilhando com meus irmãos algo do Senhor. Tanta coisa, Deus, o Senhor tem em nossos corações para compartilharmos. Mas nessa noite,
o Senhor colocou essas palavras no meu coração. E é no nome de Cristo que eu oro e eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém.